bora mergulhar na jornada de um empreendedor, o Rodrigo Antunes, e entender como uma única ideia, uma crença fundamental, fez ele virar a chave de vender caixas de hardware para vender inteligência. É uma história de pura audácia, honestidade e, claro, uma busca incansável por dados. E tá aí a frase que resume tudo. Isso aqui não é só um ditado bonito, não. Foi o norte, o princípio que guiou um negócio que simplesmente revolucionou o jeito que as lojas físicas enxergam seus próprios clientes. É uma mudança de mentalidade que está redesenhando o varejo, trazendo todo o poder do digital para o mundo físico. Então, para a gente entender a força dessa ideia, a gente precisa voltar lá no começo. E a história, olha só, não começa com dados, não. Começa com uma viagem bem ousada, para não dizer maluca, para os Estados Unidos em 2013, de um jovem empreendedor chamado Rodrigo Antunes. Imagina a cena. O cara vai para os Estados Unidos pela primeira vez, sem falar uma palavra de inglês, para uma reunião. Chegando lá, descobre que o executivo está em outro estado, do outro lado do país. Ele desiste que nada. Compra outra passagem, voa para Utah, é dispensado na porta do evento e passa os 3 dias seguintes distribuindo panfleto só para ser notado. É uma garra, uma determinação impressionante. Ele simplesmente se recusou a ir embora sem ser ouvido. E ele consegue a reunião. Mas aí, no meio da apresentação, vem a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de $300 mil. Se ele tinha o dinheiro para o primeiro pedido de importação. Era o teste final. E ele, na cara e na coragem, respondeu que sim. Lógico que tinha. Só que tinha um pequeno detalhe. Ele não tinha 1 centavo no bolso. Ele conseguiu sim da empresa, mas a grana do investimento não apareceu. E agora? Sumir do mapa ou contar a verdade? E é aqui que a história tem uma virada de chave inacreditável. Ele pegou o telefone, ligou para os caras e abriu o jogo. Olha, não conseguia a grana. E essa honestidade, em vez de fechar a porta, escancarou. Foi o que garantiu o negócio. Os executivos da Ubikit ficaram de queixo caído. Primeiro, pela coragem absurda. Segundo, porque o plano dele, focado em e-commerce, era diferente de tudo que tinham visto. E terceiro, a honestidade dele selou o acordo. Resultado, a própria Ubikit decidiu adiantar o estoque para ele. Uma prova de que às vezes a confiança vale muito mais do que dinheiro na conta. Ok, o negócio de hardware decolou, foi um sucesso. Mas foi justamente no meio disso tudo que veio o estalo. Aquele momento, ahá, sabe? A sacada que mudou o jogo de verdade. Ele se deu conta de que o verdadeiro ouro não estava nas caixas que ele vendia. O valor real estava nos dados que o site dele coletava. Cada clique, cada produto visto, cada busca. Ele sabia tudo. E aí veio a pergunta que mudaria tudo. Peraí, e se a loja física da esquina pudesse ter esse mesmo poder? E essa pergunta, nossa, ela expôs um abismo gigantesco. De um lado você tem o negócio online, que sabe cada passo do cliente. Do outro, o negócio físico, operando totalmente às cegas, lidando com visitantes anônimos. É uma desvantagem brutal. E foi essa pergunta, essa obsessão, que virou a semente da Walio Solutions. A missão era clara. Era hora de trazer a inteligência do e-commerce para o mundo real, de tijolo e cimento. Certo, a ideia é ótima, mas como é que se faz isso na prática? Como se traduz a lógica de um site para o balcão de uma loja? A solução é genial de tão simples. A pessoa entra no estabelecimento e se conecta ao Wi-Fi gratuito ou escaneia um QR Code. Algo que a gente já faz no automático, né? Só que, nesse exato momento, bum! Aquele visitante anônimo se torna um cliente conhecido. A loja passa a saber quem é, com que frequência volta, quanto tempo fica lá dentro. Tá, mas isso dá resultado mesmo? Vamos dar uma olhada num caso prático. De uma rede que todo mundo conhece. O Rei do Mate. Porque, no fim das contas, não adianta só coletar dados, né? Tem que transformar isso em receita. Olha só que sacada. Com os dados, eles identificaram um momento perfeito para mandar um voucher para o cliente enquanto a pessoa já estava dentro da loja. Qual foi o resultado? Um aumento de 33% no ticket médio. Isso é dinheiro novo no caixa, gerado puramente por inteligência de dados. Certo. Então coletar os dados é o primeiro passo. Mas e depois? O que fazer com essa montanha de informações? É aí que entra a próxima fronteira, a peça que faltava no quebra-cabeça. A melhor forma de pensar nisso é a seguinte. A inteligência artificial é o motor de um carro de Fórmula 1. E os dados são combustível de alta performance. Um não serve para nada sem o outro, mas quando a gente junta os dois, eles voam. A verdade é que hoje o problema de muitos negócios não é a falta de dados,
É o contrário. As empresas estão se afogando em informação, mas morrendo de sede por sabedoria. É um oceano de planilhas e gráficos, mas ninguém sabe para onde navegar. É aí que a IA entra como uma espécie de tradutor. Ela pega aquele emaranhado de informações complexas e transforma em algo simples, uma ação clara. Tipo, olha, faça isso aqui. É como ter um cientista de dados genial trabalhando para cada dono de negócio a um clique de distância. E fica o alerta urgente do Rodrigo Antunes. As empresas têm uma janela de mais ou menos 2 anos para começar a coletar os dados de seus clientes. Quem não embarcar nessa agora corre um risco seríssimo de ficar obsoleto. O jogo está se movendo muito rápido. No fim das contas, a reflexão que fica é essa. Ter visitantes entrando na sua loja é uma coisa, mas conhecer quem são esses clientes é outra, completamente diferente. Em um mundo de tráfego anônimo, o jogo é vencido por quem constrói relacionamentos de verdade. E hoje, isso se faz com dados. A questão não é mais se cada negócio físico vai precisar disso. A questão é quando eles vão perceber que já precisam para ontem.